Vou estar apresentando agora a matéria de Introdução à Análise Estrutural. O nome da professora que deu ela foi a Fabrícia. Sou Henrique, ali meu RA e curso em Engenharia Civil. Primeiro vamos definir o que é estrutura na construção civil. A constituição de uma edificação pode ser dividida de maneira simplificada em três partes principais: supraestrutura, porção edificada acima do solo, e subestrutura, a parte edificada habitável abaixo do solo, e fundação, componentes que transferem a carga da edificação ao solo. Aqui temos alguns tipos de fundações, que são estruturas rasas, que são sapato isolada, sapato corrida e radier, e algumas que estruturas profundas, que um exemplo aqui é os tubulões. Como identificar as cargas atuantes na estrutura? A estabilidade das estruturas é uma das exigências dos projetos de arquitetura. Para cumprir as funções para quais são planejadas, as edificações devem ser bem dimensionadas, acima de tudo, seguras. Que tipo de cargas atuantes, que é a carga pontual, que é que vimos aqui, que é a carga, como o nome diz, é em um ponto específico. E que é a carga uniforme distribuída, que são em vários pontos distribuídos ali, em várias partes. Agora, alguns tipos de estruturas: pórticos, que são estruturas compostas por elementos horizontais como as vigas e elementos verticais como os pilares. A ligação entre eles, conhecida como nó, que forma um ângulo de 90 graus, de modo que os elementos trabalham em conjunto. Uma estrutura porticada é aquela composta por um ou mais pórticos dispostos linearmente ou sobrepostos. Estruturas tipo arcos, que são estruturas submetidas à compreensão pelo seu peso próprio. Suas formas curvilíneas trabalham de formas verticais de uma carga aplicada sobre elas em componentes inclinados, transmitindo-as para as laterais e para os elementos verticais. Aqui temos um exemplo de como funciona uma ponte, que são várias cargas distribuídas entre elas. Estruturas tipo placas, que as placas são elementos usados como piso de prédios e pontes, e como paredes de tanques de armazenamento. Esse tipo de estrutura tem pouca profundidade em relação às largura e comprimento. É plana, rígida e geralmente monolítica. As cargas aplicadas são distribuídas em um padrão multidirecional e normalmente segue os caminhos mais curtos e rígidos até os apoios. O comportamento das placas depende da posição dos apoios ao longo de suas bordas. Um exemplo muito comum da aplicação de estruturas tipo placas é a laje de concreto armado das duas direções. Então aqui é muito conhecido, que a gente usa muito em laje, né? Que são distribuídas em todos os pontos. Estruturas tipo membrana, que são estruturas também denominadas estruturas tensionadas ou tensoestruturas. São tipos de sistemas construtivos não convencionais, formados por uma membrana fixada de estrutura de suporte. São utilizados principalmente na execução de coberturas. As estruturas tipo membrana são leves, reduzindo o carregamento dos atuantes sobre as supraestruturas e as fundações. Além disso, as membranas, de acordo com suas características, podem agregar diversas vantagens técnicas aos sistemas construtivos. Estruturas tipo estaiadas são estruturas de sistemas estruturais suspensos, sustentado por um conjunto de cabos de aço fixado em mastro de concreto armado de aço estrutural. São sistemas muito utilizados em pontes, viadutos e passarelas, permitindo a execução de grandes vãos, além de agregar valor estético à obra. Nesse sistema estrutural, os cabos de aço sustentam o tabuleiro da ponte, transferindo os carregamentos desse para um ou mais mastros, que transmite os esforços para as fundações da estrutura. A estrutura tipo pêncil são estruturas que consistem nos sistemas construtivos sustentados por um conjunto de cabos. São utilizados principalmente na construção de pontes, viadutos, passarelas, embora também possam ser encontradas coberturas construídas com esse tipo de estrutura.